Capítulo 21. Perto do primeiro aniversário do Sean Preston, em 12 de setembro de 2006, Jayden James nasceu. Desde seu nascimento ele foi uma criança muito feliz. Depois de ter tido meus 2 meninos, eu me senti tão leve que era quase como se eu fosse um pássaro ou uma pluma, como se pudesse flutuar. Eu achava meu corpo incrível. É assim que a gente se sente com 13 anos de novo, pensei. Eu não tinha mais barriga. Uma das minhas amigas foi me visitar e falou: "Nossa, você está tão magra." Bem, fiquei 2 anos grávida, respondi. Depois que tive os bebês, me senti uma pessoa completamente diferente. Era confuso. Por um lado, de repente, eu entrava nas minhas roupas de novo. Quando eu as experimentava, ficavam ótimas. Amar roupas novamente era uma surpresa. Pensei, puta merda. Meu corpo. Por outro lado, eu havia ficado tão feliz ao sentir esses bebês protegidos dentro de mim. Me senti um pouco deprimida já que não podia mais mantê-los seguros no meu corpo. Eles pareciam tão vulneráveis naquele frenesi de paparazzis e tabloides. Eu queria tê-los de novo dentro de mim para que o mundo não pudesse alcançá-los. Por que a Britney fica tão tímida diante das câmeras quando está com Jayden? Dizia uma manchete. Kevin e eu tínhamos ficado melhores em esconder as crianças depois que Jayden nasceu, tanto que as pessoas perguntavam por que nenhuma foto dele havia sido divulgada. Acho que, se alguém tivesse parado para pensar nisso por um segundo que fosse, teria chegado a algumas conclusões. Mas ninguém fazia essa pergunta. As pessoas continuavam agindo como se eu devesse isso a elas, como se eu tivesse que permitir que os homens que insistiam em tentar me flagrar gorda tirassem fotos dos meus filhos bebês. Após cada nascimento, uma das primeiras coisas que eu fazia era olhar pela janela para contar o número de combatentes inimigos no estacionamento. Eles pareciam se multiplicar cada vez que eu verificava. Sempre havia mais carros do que parecia seguro. Ver todos aqueles homens juntos para fotografar os meus filhos me deixava apavorada. Com os royalties das fotos valendo uma boa grana, a missão deles era conseguir imagens dos meus filhos a qualquer custo. E os meus meninos eram tão pequenos. Minha responsabilidade era mantê-los em segurança. Eu me preocupava que as luzes dos flashes e os gritos pudessem assustá-los. Kevin e eu tivemos de elaborar estratégias para cobri-los com cobertores e garantir que estavam conseguindo respirar. Mesmo sem um cobertor sobre mim, eu mal conseguia respirar. Eu não tinha muito interesse em conceder entrevistas naquele ano, mas aceitei uma com Matt Lauer, do programa da Teline. Ele disse que as pessoas estavam fazendo perguntas sobre mim, dentre as quais, a Britney é uma péssima mãe? Ele nunca disse quem perguntava. Todo mundo, aparentemente. E ele quis saber o que eu achava necessário acontecer para que os paparazzi me deixassem em paz. Eu queria que Matt perguntasse a eles, para que eu pudesse fazer o que eles dissessem, seja lá o que fosse. Felizmente, a minha casa era um refúgio seguro. O nosso relacionamento estava com problemas, mas Kevin e eu tínhamos construído um incrível lar em Los Angeles, ao lado da casa do Mel Gibson. A Sandy, de Griase, também morava ali perto. Eu a via e a chamava: "Oi, Olivia Newton-John. Como você está, Olivia Newton-John?" Para nós, era a casa dos sonhos. Havia um escorregador que dava direto na piscina. Também tinha um tanque de areia, cheio de brinquedos, para as crianças fazerem castelos de areia. Tínhamos uma casinha de brinquedo com degraus e uma escada e uma varandinha. E acrescentamos mais coisas. Eu não gostava dos pisos de madeira, então coloquei mármore em todos os lugares e, claro, tinha que ser mármore branco. O designer de interiores foi totalmente contra. Ele falou: "Os pisos de mármore são super escorregadios e duros se você cair."
Eu quero mármore, gritei. Eu preciso de mármore. Era minha casa e o meu ninho. Era linda pra cacete. Mas acho que naquela época eu já sabia que tinha me tornado estranha. Eu tive meus 2 filhos um atrás do outro. Meus hormônios estavam descontrolados. Eu estava sendo mais malvada que o diabo e bastante mandona. Ter filhos foi muito importante para mim. Na tentativa de tornar nosso lar perfeito, exagerei. Olho para trás agora e penso, meu Deus, aquilo foi péssimo. Sinto muito, empreiteiros. Acho que me importei demais. Contratei um artista para pintar murais nas paredes dos quartos dos meninos, pinturas fantásticas de menininhos na lua. Realmente dei tudo de mim. Era meu sonho ter filhos e criá-los no ambiente mais aconchegante possível. Para mim, eles eram perfeitos, lindos, tudo o que sempre desejei. Eu queria dar a eles o mundo, o sistema solar inteiro. Comecei a suspeitar de que estava sendo um pouco superprotetora quando não deixei minha mãe pegar Jaden no colo nos 2 primeiros meses. Mesmo depois disso, eu a deixava segurá-lo por 5 minutos e só. Eu tinha que tê-lo de volta nos meus braços. Isso foi demais. Sei disso agora. Eu não deveria ter sido tão controladora. Mais uma vez, acho que o que aconteceu quando os vi a primeira vez depois de terem nascido foi semelhante ao término com Justin, a coisa do Benjamin Button. Fiquei mais jovem. Sinceramente, sendo uma mãe novata, foi como se uma parte minha se tornasse um bebê. Uma parte de mim era uma mulher adulta exigente que gritava porque queria o mármore branco, enquanto a outra, de repente, agia como uma criança. Por um lado, as crianças têm o poder de curar. Fazem você julgar menos. Ali estão elas, tão inocentes e tão dependentes de você. Você se dá conta de que todo mundo já foi um bebê, tão frágil e indefeso. Por outro lado, para mim, ter filhos foi, psicologicamente, muito complicado. Isso também aconteceu quando Jamie Lynn nasceu. Eu a amava tanto e era tão empática, que, de um modo estranho, me tornei ela. Quando ela tinha 3 anos, alguma parte de mim também tinha 3 anos. Ouvi dizer que isso às vezes acontece com os pais, especialmente se você tem algum trauma da infância. Quando seus filhos chegam à mesma idade que você tinha na época em que passou por algo difícil, você revive isso emocionalmente. Infelizmente, naquela época, não se falava a respeito de saúde mental como hoje em dia. Espero que qualquer mãe que esteja lendo este livro e esteja passando por dificuldades procure ajuda o mais rápido possível e canalize seus sentimentos para algo mais terapêutico que pisos de mármore branco. Porque agora sei que estava com praticamente todos os sintomas da depressão pós-parto: tristeza, ansiedade, cansaço. Depois que os bebês nasceram, eu acrescentei a essa lista a minha confusão e a minha obsessão pela segurança deles, que aumentavam ainda mais à medida que a atenção da mídia se voltava para nós. Ser uma mãe novata já é desafiador o bastante sem precisar de ninguém te analisando sob um microscópio o tempo todo. Com Kevin ausente por tanto tempo, não havia ninguém por perto para me ver desmoronar, exceto todos os paparazzi dos Estados Unidos. Capítulo 22. Aqueles primeiros meses depois que Jaden chegou em casa foram um borrão. Adotei um cachorro. Felícia apareceu e desapareceu da minha vida. Quando estava grávida do Jaden, pintei meu cabelo de preto. Ao tentar ficar loira de novo, meu cabelo ficou roxo. Precisei ir a um salão de beleza para descolorirem meu cabelo todo para chegar a um tom natural de castanho. Levou uma eternidade até acertarem o tom. Praticamente tudo na minha vida era assim. Para dizer o mínimo, havia um pouco de caos, o término com J e a difícil Onyx Tour, casar com uma pessoa que ninguém parecia julgar ser um bom parceiro e depois tentar ser uma boa mãe em um casamento que estava ruindo em tempo real. E, ainda assim,
sempre me senti muito feliz e criativa no estúdio. Enquanto gravava Blackout, senti tanta liberdade. Trabalhando com produtores incríveis, eu tinha que fazer a minha parte. Um produtor chamado Nate Hills, cujo nome artístico é Danja, gostava mais de dance e de música eletrônica do que de pop. Ele me apresentou a novos sons e eu pude usar a minha voz de maneiras diferentes. Adorei que ninguém estivesse pensando demais nas coisas e eu pudesse dizer do que gostava ou não. Eu sabia exatamente o que queria e gostei demais do que me foi oferecido. Entrar no estúdio e escutar aqueles sons incríveis e colocar minha voz neles foi divertido. Apesar da minha reputação na época, eu estava focada e animada para trabalhar quando entrei para gravar. O que acontecia do lado de fora do estúdio era tão perturbador. Os paparazzi, como um exército de zumbis, tentavam invadir a cada segundo. Eles tentavam escalar as paredes e tirar fotos através das janelas. Tentar entrar e sair de um prédio parecia parte de uma operação militar. Era aterrorizante. Minha representante, Teresa Labarberavitz, que também era mãe, fez o que pôde para ajudar. Ela colocou uma cadeirinha de descanso em um dos nossos estúdios, o que achei um gesto muito gentil. O álbum foi uma espécie de grito de guerra. Depois de anos sendo meticulosa, tentando agradar a minha mãe e o meu pai, tinha chegado a minha vez de dizer foda-se. Parei de fazer negócios como sempre havia feito. Comecei eu mesma a gravar vídeos na rua. Eu ia a bares com uma amiga, e ela levava uma câmera, e foi assim que gravamos o Jimmy Moore. Para ser clara, não estou dizendo que tenho orgulho disso. Jimmy Moore é, de longe, o pior videoclipe que gravei na minha vida. Não gosto dele nem um pouco, é tão cafona. Parece que gastamos apenas uns $3.000 para gravá-lo. E ainda que seja muito ruim, atingiu seu propósito. E quanto mais eu comecei a fazer as coisas por conta própria, mais gente interessante começou a me notar e a querer trabalhar comigo. Acabei, ao acaso, encontrando pessoas realmente boas só no boca a boca. Blackout foi um dos álbuns mais fáceis e mais gratificantes que já gravei. Tudo aconteceu depressa. Eu ia para o estúdio, ficava lá durante 30 minutos e ia embora. Não era planejado, tinha que ser rápido. Se eu ficasse muito tempo em um lugar, os paparazzi se multiplicavam do lado de fora como se eu fosse um Pac-Man encurralado sendo perseguido por fantasmas. O meu mecanismo de sobrevivência era entrar e sair dos estúdios o mais rápido possível. Quando gravei Hot as Ice, entrei no estúdio e havia 6 caras gigantes na sala comigo, sentados. Esse foi provavelmente um dos momentos de gravação mais espirituais da minha vida, estar com todos aqueles caras em silêncio me ouvindo cantar. Minha voz alcançou notas que eu nunca tinha conseguido. Cantei 2 vezes e fui embora. Nem precisei me esforçar. Se gravar Blackout tinha sido bom, a vida ainda estava sendo dura comigo de todas as maneiras. De um minuto para o outro, tudo ficou tão extremo. Eu deveria ter me valorizado e me amado mais do que fui capaz de conjurar na época. E, ainda assim, embora tenha sido uma fase muito difícil em quase todas as áreas da minha vida, artisticamente foi ótima. Algo a respeito do meu estado de espírito me fez evoluir como artista. Gravar o álbum Blackout me fez sentir uma adrenalina empolgante. Pude trabalhar nos melhores estúdios. Foi uma época louca. Infelizmente, quando a vida familiar vai mal, isso parece influenciar todo o restante e fazer com que qualquer coisa boa não pareça tão boa assim. Lamento quanto as coisas ficaram desagradáveis para mim com a minha família, mas ainda me orgulho bastante daquele álbum. Muitos artistas afirmaram que Blackout os influenciou, e com frequência ouço fãs dizerem que é o álbum favorito deles. Enquanto isso, Kevin dava muitas entrevistas, e você poderia pensar que ele tinha acabado de fazer um Grand Slam na World Series, o campeonato anual da Major League Baseball.
Eu já não sabia mais quem ele era. Então, Kevin foi convidado para fazer um comercial do Super Bowl que passaria em rede nacional. Não importava que o comercial era ele tirando sarro de si mesmo, Kevin interpretava um cara que trabalhava em um fast food e sonhava em ser uma estrela. Depois que recebeu aquela proposta, basicamente nunca mais vi Kevin. Era como se ele fosse bom demais para sequer falar comigo. Ele dizia a todos que ser pai era tudo para ele, da melhor coisa em sua vida. Não tem como saber disso. Porque a triste verdade era que ele mal estava presente. Capítulo 23. Quando me casei com Kevin, foi por amor. Se você notar meus olhos nas fotos do meu casamento, poderá ver, eu estava muito apaixonada e pronta para começar uma nova fase da minha vida. Eu queria ter filhos com aquele homem. Queria um lar aconchegante. Queria envelhecer ao lado dele. Meu advogado me disse que se eu não desse entrada no divórcio, Kevin daria. Isso me fez deduzir que Kevin queria pedir o divórcio, mas se sentia culpado em fazê-lo. Ele sabia que seria melhor aos olhos do público se fosse eu quem pedisse. Meu advogado falou que Kevin entraria com o pedido de qualquer forma. Fui levada a acreditar que seria melhor se agisse primeiro para não ser humilhada. Eu não queria passar por constrangimento, então, no início de novembro de 2006, quando Jaden tinha quase 2 meses de idade, dei entrada no processo. Tanto Kevin quanto eu pedimos a custódia integral dos meninos. O que não entendi foi ele depois insistir para que eu pagasse suas despesas legais. E como legalmente eu havia dado início ao processo de divórcio, eu seria responsabilizada pela imprensa por ter desfeito minha jovem família. A mídia enlouqueceu. Isso provavelmente foi bom para o álbum do Kevin, que tinha sido lançado uma semana antes de anunciarmos o divórcio, mas fui difamada. Algumas pessoas tentaram ser solidárias, mas, na imprensa, muitas vezes elas faziam isso sendo cruéis com Kevin, o que na verdade não ajudou muito. No fim daquele mês, participei do American Music Awards. Enquanto esperava minha vez subir ao palco, Jimmy Kimmel fez um monólogo e um esquete humorístico sobre Kevin, a quem chamou de o primeiro fenômeno do mundo que nunca fez sucesso. Colocaram um sósia dele dentro de uma caixa de madeira, lacraram, puseram em um caminhão e a jogaram no mar. Mas ele ainda era o pai dos meus 2 filhos pequenos. Achei a violência contra ele perturbadora. Todos na plateia estavam rindo. Eu não sabia que isso iria acontecer e fui pega desprevenida. Subi ao palco e entreguei o prêmio a Mary J. Blige, mas, depois, fui aos bastidores e tentei deixar claro que fui pega de surpresa e que não havia gostado daquilo. Também não pensei que, no meio da batalha pela custódia dos meninos, o meu ex-marido ter sido tratado daquela forma traria algum benefício para mim. Todos pareciam entusiasmados com a notícia do nosso divórcio, exceto eu. Eu não tinha o que comemorar. Agora, quando olho para trás, acho que tanto Justin quanto Kevin foram muito espertos. Eles sabiam o que estavam fazendo, e eu caí direitinho. Isso é o que acontece nessa indústria. Nunca soube como jogar. Não sabia como me apresentar em nenhum nível. Eu me vestia mal, muito mal, que inferno, eu ainda me visto mal, e admito isso. Procuro melhorar. Eu tento. Só que por mais que admita as minhas falhas, no fim das contas, sei que sou uma boa pessoa. Agora consigo ver que você precisa ser esperta o bastante, maliciosa o bastante, calculista o bastante para jogar o jogo, e eu não o conhecia. Eu era inocente de verdade, apenas ingênua. Era uma mãe de 2 meninos pequenos recém-solteira, não tinha tempo de arrumar o meu cabelo antes de sair e encarar um mar de fotógrafos. Então eu era jovem e cometi muitos erros. Mas digo isto, não fui manipuladora. Fui simplesmente idiota. E isto é algo que Justin e Kevin destruíram em mim. Eu costumava confiar nas pessoas.
Mas após o término com Josh e depois do meu divórcio, nunca mais confiei em ninguém. Capítulo 24. Uma das pessoas que mais foram gentis comigo quando realmente precisei foi Paris Hilton. Boa parte dos Estados Unidos a reduziu a uma garota festeira, mas eu a achei elegante, com sua postura no tapete vermelho e como sempre arqueava uma sobrancelha quando alguém era maldoso com ela. Paris viu que eu tinha meus filhos e que estava sofrendo por causa do término, e acho que ficou com pena de mim. Paris foi até a minha casa e me ajudou muito. Ela era tão meiga comigo. Tirando aquela noite em Vegas com Jason Travick, parecia que ninguém era gentil assim comigo há séculos. Começamos a sair juntas. Ela me encorajou a tentar me divertir pela primeira vez em muito tempo. Com a Paris, vivi a minha fase festeira. Mas preciso esclarecer, nunca foi tão louco como a imprensa fez parecer ser. Houve uma época em que eu não saía de jeito nenhum. Finalmente, quando saí de casa por algumas horas, com as crianças sendo supervisionadas por cuidadores responsáveis, fiquei fora até tarde e bebi como qualquer outra pessoa de 20 e poucos anos, ouvi que era a pior mãe que já existiu e também uma pessoa terrível. Os tabloides eram só acusações, ela é uma vagabunda. Ela está usando drogas. Nunca tive problemas com bebida. Eu gostava de beber, mas nunca perdi o controle. Você quer saber que droga eu escolheria? A única que eu tomei além de bebida? Adderall, a anfetamina que crianças com TAA tomam. O Adderall me deixava alta, sim, mas o que me interessava era poder passar algumas horas me sentindo menos depressiva. Foi a única coisa que funcionou para mim como antidepressivo, e eu realmente achei que precisava de algo assim. Nunca tive interesse em drogas pesadas. Vi muitas pessoas no mundo da música usando de tudo, mas não era para mim. No lugar onde cresci, o que mais bebíamos era cerveja. Até hoje não gosto de beber vinho caro porque queima minha garganta. E eu nunca gostei de maconha, exceto naquela vez em Nova York, quando meu salto quebrou. Só de ficar perto de alguém fumando, já fico meio alterada, me sinto lerda e idiota. Odeio isso. Você sabe o que Paris e eu supostamente fizemos naquela noite maluca sobre a qual todo mundo fez o maior alvoroço, naquela noite em que saímos com Lindsay Lohan? Ficamos bêbadas. Foi isso. Estávamos em uma casa de praia, e a minha mãe estava cuidando das crianças, então saí com Paris. Estávamos super animadas, bebendo e agindo como bobas. Eu me sentia tão bem por estar com amigos e me divertindo. Não havia nada de errado nisso. No fim da noite, voltei para a casa de praia, feliz pela minha aventura e um pouquinho bêbada ainda. A minha mãe estava esperando. Quando entrei, ela gritou comigo e brigamos feio. Ela disse que era porque eu estava bêbada. Ela não se enganou. Eu realmente bebi muito. Mas eu não tinha violado nenhuma regra primordial da nossa família. E, naquela noite, ela tinha cuidado dos meus meninos para que eu pudesse sair de maneira responsável, sem que eles me vissem alterada. A vergonha que senti destruiu o meu coração. Fiquei ali, atordoada, e pensei, ok. Acho que estou proibida de farrear. A minha mãe sempre me fazia sentir como se eu fosse mal culpada por algo, mesmo que eu tivesse me esforçado tanto para fazer tudo certo. Isso a minha família sempre fez, me tratou como se eu fosse má. A briga foi um marco na minha relação com a minha mãe. Eu não podia voltar a como era antes. Nós tentamos, mas realmente não deu certo. Não importa quantos fãs eu tivesse no mundo, os meus pais nunca pareceram pensar que eu valesse muito. Como você poderia tratar assim a sua filha enquanto ela passava por um divórcio, quando estava solitária e perdida? Não oferecer apoio a uma pessoa quando ela está enfrentando um momento difícil não é bom, especialmente quando você não consegue responder à altura.
Quando comecei a dizer o que pensava e retribuir um pouco do que recebia, só Deus sabe que estavam longe de ser perfeitos, eles não gostaram muito. Mas ainda assim tinham um grande poder emocional sobre mim. Capítulo 25. O que todo mundo diz a respeito de se tornar mãe foi verdade para mim. Meus meninos deram sentido à minha vida. Eu não conseguia acreditar na intensidade do amor puro e instantâneo que senti por aqueles dois seres pequenininhos. No entanto, tornar-se mãe sob tanta pressão dentro e fora de casa também foi muito mais difícil do que eu esperava. Isolada dos meus amigos, comecei a ficar esquisita. Sei que se espera que você se concentre em apenas ser mãe nessas horas, mas para mim era difícil sentar e brincar com eles todos os dias, ser mãe em primeiro lugar. Eu me sentia tão confusa. Tudo que eu havia conhecido ao longo de toda a minha vida estava sendo exposto em todos os níveis. Eu não sabia para onde ir ou o que fazer. Eu devia voltar para Louisiana, comprar uma casa com um muro alto e me esconder? O que consigo perceber agora, mas não pude naquela época, é que cada uma das partes que compõem uma vida normal foram arrancadas de mim, sair na rua sem que isso se tornasse manchete, cometer erros normais que uma mãe novata de 2 crianças comete, sentir que eu podia confiar nas pessoas ao meu redor. Eu não tinha liberdade e também não me sentia segura. Ao mesmo tempo, eu estava sofrendo, agora sei disso, de uma severa depressão pós-parto. Admito, senti que não poderia mais viver se as coisas não melhorassem. Todas as outras pessoas estavam cuidando da própria vida, mas eu estava sendo observada sob todos os ângulos. Justin e Kevin puderam transar muito e fumar toda a maconha que havia no mundo, e ninguém disse nada a eles. Eu voltei para casa depois de uma noite numa balada, e a minha própria mãe acabou comigo. Isso me deixou com medo de fazer qualquer coisa. A minha família fez eu me sentir paralisada. Me aproximava de qualquer pessoa que estivesse disposta a intervir e agir como uma barreira entre mim e os meus pais, em especial por pessoas que pudessem me levar para festas e me distrair temporariamente de toda a vigilância a que eu estava submetida. Nem todas essas pessoas foram legais por muito tempo, mas, naquele momento, eu estava desesperada por qualquer um que parecesse querer me ajudar de alguma forma e que também parecesse ter a capacidade de manter meus pais longe de mim. Como parte de seus esforços para obter a guarda unilateral, Kevin tentou convencer todos de que eu estava completamente descontrolada. Começou a dizer que eu não deveria ficar mais com os meus filhos, de jeito nenhum. Quando ele falou isso, eu me lembro de ter pensado, isso com certeza é uma piada. Isso é só para os tabloides. Quando você lê sobre casais de celebridades brigando, nunca dá para saber o que é verdade. Sempre presumo que muito do que se ouve são histórias que chegam aos jornais como parte de alguma estratégia para se obter vantagem numa batalha pela guarda das crianças. Então fiquei esperando que ele trouxesse os meninos de volta para mim depois de tê-los levado. Além de não os ter trazido de volta para mim, ele também não permitiu que eu os visse por semanas a fio. Em janeiro de 2007, minha tia Sandra morreu depois de uma longa e cruel batalha contra um câncer no ovário. Ela era como uma segunda mãe para mim. No funeral, perto do túmulo da minha tia Sandra, eu chorei como nunca havia chorado na vida. Trabalhar parecia impensável para mim. Um famoso diretor me ligou durante aquele período para falar sobre um projeto no qual ele estava trabalhando. Eu tenho um papel para você. É um papel bem sombrio. Recusei porque pensei que não seria emocionalmente saudável para mim. Mas eu me pergunto se apenas o fato de saber sobre o papel, de maneira subconsciente, levou minha mente àquele universo, e imaginei como seria ser aquela personagem. Por dentro, durante bastante tempo, eu senti como se houvesse uma nuvem de escuridão. Por fora, no entanto, eu tentava continuar parecendo o que as pessoas queriam que eu fosse, continuava agindo da forma que elas desejavam, meiga e bela o tempo todo.
Mas o verniz social já estava tão desgastado àquela altura que não restava mais nada. Eu estava ferida demais. Em fevereiro, depois de ter passado semanas e semanas sem conseguir ver os meninos, eu estava completamente dominada pela tristeza e fui implorar para vê-los. Kevin não me deixou entrar. Supliquei a ele. Jayden James tinha 5 meses e Shane Preston tinha 1 ano e 5 meses. Eu imaginava que eles não soubessem onde a mãe estava e se perguntavam por que ela não queria estar com eles. Eu queria derrubar aquela porta para pegá-los. Eu não sabia o que fazer. Os paparazzi testemunharam tudo. Não consigo descrever a humilhação que senti. Eu estava encurralada. Estava na rua sendo perseguida, como sempre, por esses homens que esperavam que eu fizesse algo que pudessem fotografar. E, então, naquela noite, dei algo a eles. Entrei em um salão de beleza, peguei a máquina e raspei todo o meu cabelo. Todo mundo achou hilário. Vejam como ela está louca. Até os meus pais ficaram com vergonha de mim. Mas ninguém parecia entender que eu estava sem chão por causa da tristeza que sentia. Meus filhos haviam sido tirados de mim. Com a cabeça raspada, todo mundo ficou com medo de mim, até a minha mãe. Ninguém mais falava comigo porque eu tinha ficado muito feia. Meu cabelo longo era uma das coisas que as pessoas mais gostavam em mim, e eu sabia disso. Sabia que muitos caras achavam cabelo longo sexy. Raspar a cabeça foi uma maneira de dizer para o mundo: foda-se. Vocês querem que eu seja linda para vocês? Foda-se. Vocês querem que eu seja legal com vocês? Foda-se. Vocês querem que eu seja a garota dos seus sonhos? Foda-se. Durante anos eu tinha sido uma menina boazinha. Eu sorria educadamente enquanto os apresentadores dos programas de TV olhavam maliciosamente para os meus peitos, enquanto os pais americanos diziam que eu estava arruinando os filhos deles ao vestir um cropped, enquanto os executivos davam tapinhas de modo condescendente na minha mão e questionavam as decisões que eu tomava quanto à minha carreira. Embora eu já tivesse vendido milhões de discos, enquanto a minha família agia como se eu fosse do mal. E tinha me cansado disso. No fim dia, não me importei. Tudo o que eu queria era ver os meus meninos. Fiquei mal ao pensar nas horas, nos dias, nas semanas que eu tinha perdido com eles. Os momentos mais especiais da minha vida eu vivi tirando cochilos com os meus filhos. Foi quando me senti mais próxima de Deus, tirando cochilos com meus bebês preciosos, cheirando seus cabelos, segurando as mãos pequeninas. Fiquei extremamente furiosa. Acredito que muitas outras mulheres entendem isso. Uma amiga minha disse uma vez: se alguém tirasse meu bebê de mim, eu teria feito muito mais que cortar o cabelo. Eu teria reduzido a cidade a cinzas. Capítulo 26. Enquanto eu sofria naquelas semanas sem meus filhos, simplesmente perdi o controle repetidas vezes. Eu não sabia nem mesmo como cuidar de mim mesma. Por causa do divórcio, tive que sair de uma casa que eu adorava e fui viver em uma casa aleatória em estilo cottage inglês em Beverly Hills. Os paparazzi ficavam rondando a casa eufóricos agora, como tubarões quando há sangue na água. Quando raspei a cabeça pela primeira vez, pareceu quase uma experiência religiosa. Eu estava vivendo no nível de ser puramente. E caso eu quisesse sair para encarar o mundo, comprei 7 perucas diferentes, todas de cabelo curto estilo short bob. Se eu não pudesse ver meus filhos, eu não queria ver ninguém. Alguns dias depois de eu ter raspado a minha cabeça, minha prima Ali me levou de carro até a casa do Kevin. Pensei que pelo menos dessa vez não haveria paparazzis. Mas, ao que parece, alguém avisou um dos fotógrafos e ele chamou mais alguém. Quando paramos em um posto de gasolina, os 2 homens foram até mim. Continuaram tirando fotos com uma câmera gigante e o flash ligado e me filmando através da janela enquanto eu,
extremamente triste, sentada no banco do passageiro, esperava ali retornar. Um deles não parava de perguntar: como você está? Você está bem? Estou preocupado com você. Fomos até a casa do Kevin. Os dois paparazzi continuaram nos seguindo, tirando fotos enquanto eu fui, mais uma vez, impedida de entrar na casa do Kevin. Eu me afastei, pois queria ver meus filhos. Depois que fomos embora, Ali parou para que pudéssemos decidir o que fazer em seguida. O cara que filmava estava, de novo, do lado da minha janela. O que eu vou fazer, Britney? Tudo o que eu vou fazer é perguntar algumas coisas para você, um deles disse com aquela expressão maldosa no rosto. Ele não estava pedindo permissão. Ele estava me dizendo o que ia fazer comigo. E então eu vou deixar você em paz. Ali começou a implorar para os homens irem embora. Por favor, pessoal. Não, pessoal. Por favor, por favor. Ela estava sendo tão educada e implorando para eles como estivesse pedindo que poupassem a nossa vida, o que, afinal, era o que parecia que Ali estava fazendo. Mas eles não iam parar. Gritei. Eles gostaram disso, da minha reação. Um dos caras não iria embora enquanto não conseguisse o que queria. Ele continuou sorrindo sarcasticamente, continuou me fazendo as mesmas perguntas terríveis, sem parar, tentando fazer com que eu reagisse de novo. Sua voz era horrorosa, lhe faltava humanidade. Esse foi um dos piores momentos da minha vida inteira, e o fotógrafo continuou atrás de mim. Ele não podia me tratar como um ser humano? Não podia se afastar? Mas ele não fez nada disso. Simplesmente continuou. Continuou perguntando, repetidamente, como eu me sentia por não poder ver os meus filhos. Ele estava sorrindo. Então, perdi a paciência. Peguei a única coisa que estava ao meu alcance, um guarda-chuva verde, e saí do carro. Eu não ia bater nele, porque, mesmo nos meus piores momentos, não sou esse tipo de pessoa. Acertei a coisa mais próxima dele, que, no caso, era seu carro. Patético, realmente. Um guarda-chuva. Não dá nem para causar qualquer dano com um guarda-chuva. Foi uma atitude desesperada de uma pessoa desesperada. Fiquei tão envergonhada pelo que tinha feito que enviei um pedido de desculpas à agência onde ele trabalhava, mencionando que eu estava na disputa por um papel sombrio em um filme, o que era verdade, e que eu não estava sendo eu mesma, o que também era verdade. Tempos depois, aquele paparazzo diria em uma entrevista para um documentário sobre mim: aquela noite não foi boa para ela, mas foi uma boa noite para nós, porque a gente conseguiu uma foto que valeu muita grana. Agora o meu marido, Eson, me diz que é comum que garotas bonitas raspem a cabeça. É uma vibe, ele diz, uma escolha de não seguir as regras convencionais de beleza. Ele tenta fazer eu me sentir melhor em relação ao que aconteceu, porque se sente mal com o quanto isso ainda dói em mim. Capítulo 27. Parecia que eu estava vivendo à beira de um precipício. Algum tempo depois de raspar a cabeça, fui ao apartamento do Brian em Los Angeles. Ele estava com duas amigas antigas do Mississippi, a minha mãe também estava lá. Ela parecia nem querer olhar para mim porque eu estava feia naquele momento. Isso apenas provou que o mundo só se preocupa com a sua aparência física, mesmo que você esteja sofrendo e vivendo um momento muito difícil. Naquele inverno, me disseram que seria mais fácil eu recuperar a guarda dos meus filhos se eu fosse para a reabilitação. E então, embora eu sentisse que eram somente raiva e tristeza em vez de um problema com abuso de substâncias, fui. Quando cheguei, meu pai estava lá. Ele se sentou à minha frente, havia 3 mesas de piquenique entre nós. E disse: "Você é uma desgraça." Eu agora me recordo disso e penso: por que eu não chamei o Big Rob para me ajudar?
Eu já estava sentindo tanta vergonha e constrangimento, mas lá estava o meu pai me dizendo que eu era uma desgraça. Era a definição de bater em cachorro morto. Ele estava me tratando como se eu fosse um cachorro, o mais feio de todos. Eu não tinha ninguém. Estava muito sozinha. Acho que um ponto positivo da reabilitação foi eu ter começado o processo de cura. Eu estava determinada a tirar o melhor proveito de uma situação sombria. Quando saí, consegui a guarda compartilhada temporária dos meus filhos por meio de um ótimo advogado que me ajudou. Mas a batalha com Kevin continuava, e isso estava me consumindo. Blackout, a coisa de que eu mais me orgulho em toda a minha carreira, foi lançado bem perto do Halloween de 2007. Eu deveria cantar Jimmy Moore no VMA para ajudar a promover o álbum. Eu não queria, porém a minha equipe ficou me pressionando para eu fazer isso e mostrar ao mundo que estava bem. O único problema com esse plano, eu não estava bem. Nos bastidores do VMA naquela noite, nada dava certo. Houve um problema com o meu figurino e com os meus apliques. Eu não havia dormido na noite anterior. Eu estava zonza. Fazia menos de um ano que eu tive o meu segundo filho em 2 anos, mas todo mundo agia como se o fato de eu não estar com o abdômen definido fosse uma ofensa. Eu não podia acreditar que teria que subir no palco me sentindo daquele jeito. Encontrei Josh nos bastidores. Já fazia um tempo que não o via. Tudo ia muito bem em seu mundo. Ele estava no auge em todos os sentidos e se achando. Eu estava tendo um ataque de pânico. Não tinha ensaiado o suficiente. Odiei a minha aparência. Sabia que ia ser ruim. Subi no palco e fiz o melhor que pude naquele momento, e que, sim, reconheço, que estava longe do meu melhor em outras ocasiões. Eu podia me ver no monitor ao longo do palco enquanto me apresentava, parecia que eu estava me vendo em um espelho distorcido. Não vou defender aquela apresentação ou dizer que foi boa, mas digo que, como artistas, todos nós temos noites ruins. Em geral, elas não têm consequências tão extremas. Você também não costuma ter um dos piores dias da sua vida bem no mesmo lugar e na mesma hora que o seu ex tem um dos melhores dias da vida dele. Dashin deslizou pelo palco em sua apresentação. Ele flertava com as garotas na plateia, incluindo uma que se virou e arqueou as costas para o palco, balançando os peitos enquanto ele cantava para ela. Em seguida, ele dividiu o palco com Nelly Furtado e Timbaland, tão divertido, tão livre, tão leve. Mais tarde, ainda naquela noite, a comediante Sarah Silverman subiu ao palco para me fritar. Ela disse que, aos 2 anos, eu já tinha feito tudo que realmente valia a pena na vida. Chamou meus 2 bebês de dos erros mais adoráveis que você verá. Mas só ouvi isso mais tarde. Naquele momento, eu estava no camarim, chorando e soluçando descontroladamente. Nos dias e nas semanas seguintes, os jornais tiraram sarro do meu corpo e da minha apresentação. O Dr. Phil disse que havia sido um desastre. A única divulgação que fiz para Blackout foi uma entrevista de rádio ao vivo com Ryan Seacrest, quando o álbum foi lançado, em outubro de 2007. Na entrevista, que deveria ser a respeito do álbum, Ryan fez perguntas do tipo: como você responde às pessoas que te criticam como mãe? Você acha que está fazendo tudo o que pode pelos seus filhos? Com que frequência você vai vê-los? Esse parecia ser o único assunto sobre o qual as pessoas queriam falar, se eu servia ou não servia para ser mãe. Não era sobre como eu havia criado um álbum tão poderoso enquanto segurava 2 bebês no colo e era perseguida por dezenas de homens perigosos o dia todo, todos os dias. Meus empresários renunciaram. Um guarda-costas foi ao tribunal, com Gloria Allred, advogada norte-americana famosa por defender os direitos das mulheres nas cortes dos Estados Unidos, ao seu lado, como testemunha para a guarda das crianças. Ele afirmou que eu estava usando drogas, sequer foi interrogado apropriadamente.
Uma profissional especializada em orientar pais que havia sido indicada pelo tribunal afirmou que eu amava meus filhos e que, claramente, tínhamos um vínculo. Ela também declarou que não havia absolutamente nada na minha casa que pudesse ser considerado abuso. Mas essa parte não virou manchete. Capítulo 28. Um dia, no início de janeiro de 2008, eu estava com os meninos e, no fim da visita, um segurança que tinha trabalhado para mim e agora trabalhava para Kevin foi buscá-los. Primeiro ele colocou Preston no carro. Quando foi buscar Jaden, um pensamento me ocorreu: talvez eu nunca mais veja os meus filhos. Levando em consideração o modo como as coisas estavam indo com a questão da guarda, fiquei aterrorizada com a ideia de não ficar com as crianças novamente se as deixasse ir naquele momento. Corri para o banheiro com Jaden e tranquei a porta, simplesmente não consegui deixá-lo ir embora. Eu não queria que ninguém levasse o meu bebê. Um amigo estava lá e foi até a porta do banheiro e me disse que o segurança continuaria esperando. Segurei Jaden e chorei demais. Mas ninguém estava me dando mais tempo. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, uma equipe da SWAT usando uniformes pretos irrompeu pela porta do banheiro como se eu tivesse machucado alguém. Eu só era culpada por estar desesperada para ficar com meus próprios filhos por mais algumas horas e por querer alguma garantia de que não os perderia para sempre. Olhei para meu amigo e apenas falei: mas você disse que ele esperaria. Assim que tiraram Jaden de mim, me amarraram em uma maca e me levaram para o hospital. O hospital me liberou antes de as 72 horas de observação terminarem. Mas o estrago já estava feito. E não ajudou o fato de os paparazzi estarem me perseguindo ainda mais. Uma nova audiência de custódia foi marcada e me disseram que naquele momento, que eu havia ficado com tanto medo de perder meus filhos que entrei em pânico, que eu os veria menos ainda. Senti que ninguém estava do meu lado. Até a minha família parecia não se importar. Foi perto de um feriado que descobri, em uma exclusiva nos tabloides, que a minha irmã de 16 anos estava grávida. A família escondeu isso de mim. Isso aconteceu na época em que Jamie Lynn quase pediu emancipação dos nossos pais. Dentre várias coisas, ela os acusava de não a deixarem usar o celular. Ela acabou tendo que usar celulares descartáveis que tinha em segredo para se comunicar. Eu agora vejo que, se alguém não está bem, e eu realmente não estava bem, essa é a hora em que você precisa ir até essa pessoa e apoiá-la. Kevin tirou meu mundo. Ele me destruiu. E a minha família não me apoiou. Comecei a suspeitar que eles estavam secretamente comemorando o fato de eu estar vivendo o pior momento da minha vida. Mas isso com certeza não poderia estar acontecendo, certo? Eu com certeza estava paranoica. Certo? Capítulo 29. Los Angeles é quente e ensolarada o ano todo. Ao dirigir pela cidade, às vezes é difícil dizer qual é a estação do ano. Para onde quer que você olhe, as pessoas estão usando óculos escuros e bebericando algo gelado com um canudinho, sorrindo e rindo sob um céu azul limpo. Mas em janeiro de 2008, o inverno realmente pareceu inverno, até mesmo na Califórnia, porque eu me sentia sozinha e com frio, e estava hospitalizada. Talvez eu não devesse admitir isto, mas estava furiosa. Tomava muito Adderall. Fui horrível e admito que cometi erros. Sentia tanta raiva por causa de tudo o que tinha acontecido com Kevin. Insisti tanto com ele. Eu havia dado tudo de mim. E ele se virou contra mim. Comecei a namorar um fotógrafo. Eu estava completamente apaixonada por ele. Ele tinha sido um paparazzo, e eu entendi o motivo de as pessoas pensarem que ele não era confiável, mas tudo o que eu podia ver naquela época era o seu cavalheirismo comigo e como me ajudava quando os outros ficavam muito agressivos. Naquela época, eu falaria se não gostasse de algo, com certeza diria a você.
e não pensaria duas vezes antes de fazer isso. Se eu tivesse levado um soco no rosto em Las Vegas, como aconteceu comigo em julho de 2023, eu teria revidado, tenho absoluta certeza disso. Eu não tinha medo. Estávamos sempre sendo perseguidos pelos paparazzi. As perseguições eram bem insanas, às vezes eram agressivas e, às vezes, divertidas também. Muitos dos paparazzi tentavam fazer com que eu parecesse estar mal para conseguir a foto que rendesse mais dinheiro e mostrar, ela está perdida e parece louca agora. Mas, às vezes, eles também queriam que eu parecesse bem. Um dia, o fotógrafo e eu estávamos sendo perseguidos, e esse foi um daqueles momentos com ele de que eu nunca vou me esquecer. Estávamos dirigindo rápido, perto da beira de um penhasco, e, não sei porquê, mas resolvi dar um cavalo de pau bem ali na beirada. Sinceramente, eu nem sabia que era capaz de fazer isso, não dá para entender, então acho que foi Deus. Mas eu consegui, as rodas traseiras do carro pararam no que parecia ser a beirada, e se as rodas tivessem girado mais umas 3 vezes, teríamos simplesmente caído no penhasco. Eu olhei para ele olhou para mim. A gente poderia simplesmente ter morrido, falei. Eu me senti tão viva. Como pais, estamos sempre dizendo aos nossos filhos, cuidado. Não faça isso, não faça aquilo. Mas mesmo que a segurança seja a coisa mais importante, também acredito na importância de termos despertares e de nos desafiarmos a nos sentir livres, a ser destemidos e vivenciar tudo que o mundo tem a oferecer. Na época, eu não sabia que o fotógrafo era casado, não fazia ideia de que eu, basicamente, era amante dele. Só descobri isso depois que havíamos terminado. Eu o achava muito divertido e o tempo que passamos juntos foi incrivelmente excitante. Ele era 10 anos mais velho que eu. Aonde quer que eu fosse, e durante um tempo eu saí bastante, os paparazzi estavam lá. E ainda assim, apesar de todos os relatos sobre eu estar descontrolada, não sei se alguma vez fiquei fora de mim de um modo que justificasse o que aconteceu na sequência. A verdade é que eu estava triste, profundamente triste, sentindo falta dos meus filhos quando eles estavam com Kevin. O fotógrafo me ajudou com a minha depressão. Eu ansiava por atenção, e ele me deu toda a atenção de que eu precisava. Foi um relacionamento baseado em luxúria. A minha família não gostava dele, mas havia muitas coisas neles de que eu não gostava também. O fotógrafo me encorajou a me rebelar. Ele me deixava sair com quem eu quisesse e ainda assim continuou me amando. Ele me amou incondicionalmente. Não era como a minha mãe gritando comigo porque eu ia a festas. Ele me dizia, garota, vai em frente, você pode, faça o que você quiser. Ele não era como meu pai, que havia estabelecido condições impossíveis para me amar. E, assim, com o apoio do fotógrafo, vivi tudo o que eu queria viver. E parecia radical ser tão ousada. Tão distante do que todo mundo queria que eu fosse. Eu falava como se estivesse louca. Berrava, da onde quer que eu fosse, até mesmo em restaurantes. As pessoas saíam para comer comigo e eu me deitava sobre a mesa. Era uma forma de dizer foda-se a qualquer um que cruzasse o meu caminho. Sim, realmente, eu fui maldosa. Ou talvez eu não tenha sido tão má enquanto sentia muita raiva. Eu queria fugir. Não tinha meus filhos comigo e precisava me afastar da mídia e dos paparazzi. Eu queria sair de Los Angeles, então o fotógrafo e eu viajamos para o México. Era como se eu tivesse ido para um refúgio seguro. Em qualquer outro lugar haveria 1 milhão de pessoas do lado de fora da minha porta. Mas quando saí de LA, mesmo que tenha sido por um curto período, me senti distante de tudo isso. Funcionou, fiquei melhor por um tempo. Eu deveria ter aproveitado mais. O meu relacionamento com o fotógrafo parecia estar ficando cada vez mais sério e, quando isso aconteceu,
senti que a minha família estava tentando se aproximar de mim de uma maneira que me deixou inquieta. Um dia, a minha mãe me ligou e disse: Britney, achamos que tem alguma coisa acontecendo. Parece que a polícia está atrás de você. Vamos para a casa de praia. A polícia está atrás de mim, falei. Por quê? Eu não tinha feito nada ilegal. Disso eu tinha certeza. Eu tive meus momentos. Havia vivido uma fase de desequilíbrio. Eu tinha ficado chapada de Adderall e agido como uma doida. Mas não tinha feito nada criminoso. Na verdade, e ela sabia disso, eu tinha passado os 2 dias anteriores com as minhas amigas. A minha mãe e eu estávamos com a minha prima Ali e outras 2 amigas. Vai pra lá, ela disse. Queremos falar com você. Então fui para casa. O fotógrafo me encontrou lá. Minha mãe estava agindo de forma suspeita. Quando o fotógrafo chegou, disse: tem alguma coisa acontecendo, né? Sim, respondi. Tem alguma coisa errada. De repente, havia helicópteros sobrevoando a casa. Isso é por minha causa? Perguntei para minha mãe. Isso é uma piada? Não era uma piada. Do nada, uma equipe da SWAT composta pelo que pareciam 20 homens estava na minha casa. Que porra eu fiz? Eu gritava. Eu não fiz nada. Eu sabia que estava agindo de maneira descontrolada, mas não havia feito nada que justificasse eles me tratarem como se eu fosse uma assaltante de banco. Nada que justificasse virar minha vida de cabeça para baixo. Eu mais tarde começaria a acreditar que alguma coisa tinha mudado naquele mês desde a última vez que fui levada para o hospital para ser avaliada. Meu pai começou uma amizade muito próxima com Louise Lou Taylor, a quem ele venerava. Ela foi uma figura central durante a implementação da curatela que posteriormente permitiria que eles assumissem o controle da minha carreira. Lou, que tinha acabado de abrir uma nova empresa chamada TriStar Sports e Entertainment Group, estava diretamente envolvida na tomada de decisões pouco antes da curatela. Na época, ela tinha poucos clientes reais. Ela basicamente usou o meu nome e o meu trabalho suado para construir sua empresa. A curatela, também conhecida como interdição, costuma ser reservada a pessoas sem capacidade mental, incapazes de cuidar de si mesmas. Mas eu estava totalmente funcional. Eu tinha acabado de lançar o melhor álbum da minha carreira. Estava sendo muito lucrativa para muitas pessoas, especialmente para o meu pai, que descobri que recebia um salário maior do que o que me pagava. Ele pagava a si mesmo mais de 6 milhões de dólares enquanto pagava a outras pessoas próximas a ele dezenas de milhões a mais. O fato é que você pode ter uma curatela que dure 2 meses, e aí a pessoa volta aos eixos e você deixa que ela controle a própria vida, mas não era isso que o meu pai queria. Ele queria muito mais. Meu pai conseguiu 2 tipos de curatela, uma conhecida como curatela da pessoa e a outra, conhecida como curatela dos bens. O curador da pessoa é designado para controlar os detalhes da vida do curatelado, como onde ele mora, o que come, se pode dirigir um carro, o que faz no dia a dia. Mesmo que eu tenha implorado no tribunal que qualquer outra pessoa fosse designada, e afirmo que qualquer um na rua teria sido uma escolha melhor, meu pai foi designado responsável. O mesmo homem que me fazia chorar se eu tivesse que entrar no carro com ele quando eu era pequena porque ele falava sozinho. O tribunal foi informado de que eu estava demente, e não tive permissão nem para escolher o meu próprio advogado. O curador dos bens, no meu caso, um patrimônio no valor de dezenas de milhões de dólares em determinado momento, faz a gestão dos negócios do curatelado para evitar que fiquem sujeitos à influência indevida ou fraude. Esse papel foi assumido pelo meu pai com um advogado chamado Andrew Wallet, que acabaria recebendo $426 mil por ano para me manter longe de meu próprio dinheiro.
Eu seria forçada a pagar um salário anual de $00.000 para o meu advogado nomeado pelo tribunal, e que eu não tinha permissão para trocar. Parecia que meu pai e o funcionário de Lou, Robin Green New, controlavam a minha vida e monitoravam cada movimento meu. Eu era uma popstar de 1,63 metros que chamava todos de senhor e senhora. E eles me trataram como se eu fosse uma criminosa ou uma predadora. Houve momentos em que precisei do meu pai ao longo dos anos e pedi ajuda, e ele não estava lá. Mas quando chegou a hora de ele ser o curador, é claro que ele estava presente. Ele só se importava com o dinheiro. Da minha mãe, não posso dizer que ela foi melhor. Ela agiu inocentemente enquanto dormia na minha casa por 2 noites junto comigo e as minhas amigas. Ela sabia o tempo todo que eles me levariam embora. Estou convencida de que tudo isso foi planejado e que o meu pai, a minha mãe e Lou Taylor estavam todos envolvidos. A TriStar estava planejando ser minha co-curadora. Mais tarde, soube que, quando me colocaram sob curatela, logo após sua falência, meu pai tinha uma dívida financeira com Lou e devia a ela pelo menos $40.000, um valor muito alto para ele, especialmente naquela época. Isso é o que meu novo advogado, Matt Rosengart, mais tarde chamou de conflito de interesses no tribunal. Pouco depois de eu ter sido levada ao hospital contra a minha vontade, fui informada de que os papéis da curatela tinham sido protocolados. Capítulo 30. Enquanto a minha vida desmoronava, minha mãe estava escrevendo um livro de memórias. Ela escreveu sobre como tinha sido ver sua linda filha raspando a cabeça e se perguntar como aquilo era possível. Disse que eu costumava ser a garotinha mais feliz do mundo. Quando eu fazia um movimento errado, minha mãe parecia não se preocupar. Ela falaria sobre cada um dos erros que eu cometesse na televisão, promovendo seu livro. Ela escreveu o livro tirando vantagem do meu nome e falando sobre como tinha sido cuidar de mim e dos meus irmãos em uma época em que nós 3 éramos casos perdidos. Jamie Lynn era uma adolescente grávida. Brian estava lutando para se encontrar na vida e ainda estava convencido de que tinha decepcionado nosso pai. E eu estava em colapso. Quando o livro foi lançado, minha mãe apareceu em todos os programas matinais. Eu ligava a TV e via algum vídeo meu antigo e minha cabeça raspada passando na tela. E lá estava minha mãe contando para Meredith Vieira no programa Today que ela havia passado horas tentando entender como foi que as coisas deram tão errado. Em outro programa, a plateia aplaudiu quando ela disse que minha irmã tinha engravidado aos 16 anos. Isso foi elegante pra caralho, aparentemente, porque ela ainda estava com o pai da criança. Sim, que maravilhoso, ela estava casada com ele e tendo um bebê aos 17 anos. Eles ainda estão juntos. Ótimo! Não importa que ela seja uma criança grávida de outra criança. Eu passava por uma das fases mais sombrias da minha vida, e minha mãe estava falando para a plateia, sim, e tenha Britney. E todos os programas mostravam imagens minhas com a cabeça raspada. O livro foi algo gigantesco para ela, e tudo às minhas custas. O timing foi inacreditável pra cacete. Estou disposta a admitir que durante a agonia de uma grave depressão pós-parto, o abandono do meu marido, a tortura de estar separada dos meus 2 filhos, a morte da minha querida tia Sandra e a constante pressão dos paparazzi, comecei a pensar, de certa forma, como uma criança. E mesmo assim, olho para as piores coisas que fiz na época e acredito que, se juntar tudo, não chega nem perto de toda a crueldade que minha mãe fez comigo ao escrever e promover aquele livro. Ela estava nos programas matinais tentando vender seu livro que falava de quando eu estava em hospitais e quase enlouquecendo por estar longe de meus bebês por semanas a fio. Ela ganhava dinheiro às custas do meu sofrimento. Naqueles dias, eu não estava bem. Essa é a verdade. Mas o que muitas pessoas concluíram a partir do livro da minha mãe foi: nossa, a Britney é tão má.
O livro dela me fez acreditar que eu era má. E ela fez isso num período em que eu já sentia vergonha demais. Juro por Deus, me dá vontade de chorar só de pensar nos meus filhos passando por coisas difíceis como essas que eu estava enfrentando enquanto eram bebês. Se um dos meus filhos passasse por algo parecido, você acha que eu escreveria um livro a respeito? Eu ficaria de joelhos. Faria tudo o que pudesse para ajudá-lo a superar o problema, o acolheria, para deixar as coisas melhores. A última coisa que eu faria seria cortar meu cabelo em um corte bob e vestir um terninho elegante e ir a um programa matinal para me sentar de frente com a porra da Meredith Vieira e ganhar dinheiro às custas da desgraça da minha filha. Às vezes eu falo umas baboseiras no Instagram. As pessoas não sabem porque sinto tanta raiva dos meus pais. Mas acho que, se estivessem no meu lugar, elas entenderiam. Like that.